Vou pedir a vocês que vocês abram lá no livro de Lamentações, capítulo 3. Sim. Vocês conhecem, né? O livro de Lamentações, irmãos? Alguém já algum dia já chegou a abrir esse livro para ler pelo menos um versículo? Coloca no chat. Tá perto? Amém. Vocês pensam que é só a gente que fica lamentando na nossa situação e na nossa condição? Não. Aqui? A Bíblia também existem várias lamentações. Por exemplo, muitos salmos. Tem muitos salmos em que os servos de Deus, eles fazem lamentação diante de Deus. Pedem socorro do Senhor. Então hoje nós vamos ler o livro de Lamentações, capítulo 3. Vamos ler do versículo 19 até o versículo 26, primeira parte. E o assunto que nós vamos tratar hoje é acerca de misericórdia. Tá, irmãos? Antes de fazer a leitura, enquanto você procura na sua Bíblia, o texto, vou fazer mais uma oração. Senhor, obrigado a Deus agora por todas as coisas. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, ó Pai. Obrigado pela vida, Senhor, dos nossos irmãos, pelas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus, agora por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Graças te damos, ó Pai, por todas as coisas, por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pela tua igreja, pela tua casa, ó Pai, porque o Senhor sempre está no controle e no comando de todas as coisas, Senhor. E nada acontece se não for feito através da tua própria vontade, ó Pai. E nesse momento nós vamos fazer a leitura da tua palavra e pedimos ao teu Santo Espírito, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, agora se falar no coração de cada um de nós. Ó Deus, que essa palavra ela venha cair como um bálsamo, Senhor, suave no coração de cada um de nós, ó Pai, e que venhamos, Senhor, a ter um entendimento total de tudo aquilo que o Senhor vai tratar esta noite, aqui na tua casa, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, capítulo 3, versículo 19, o profeta Jeremias, que é quem escreveu esse livro de Lamentações, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. Uma pausa. Jeremias está falando o que nesse versículo 19? Ele está falando para Deus: lembra da minha aflição e do meu pranto, né? Ele fala absinto, o que significa? Alguma coisa muito desagradável, intragável. Absinto é uma coisa extremamente amarga, né? Então ele fala assim: lembra-se da minha amargura e do veneno, né, que tem sido colocado contra a minha própria vida. Ele diz aqui no frente lá, que a alma dele, que ele sempre está recordando dessas coisas ruins que aconteceram com ele. 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Amém? Primeira pergunta que eu faço para vocês: o que é misericórdia? A Bíblia, eu já vou dizendo, é uma coisa muito difícil de explicar o significado da misericórdia, porque misericórdia tem vários significados. Para você, o que significa misericórdia? Cuidado. Cuidado? Amém? O que mais? Oi? Sentir a miséria, a dor do próximo, sim. Aflição. O que mais? Compaixão. Tá vendo? Olha só como misericórdia tem vários significados. Tem mais ainda. Vocês lembram aí? Podem falar. Oi? Ter amor, sim. Usar de amor.
Quem mais? Lembram de mais alguma coisa? Eu vou dar para vocês o significado que eu encontrei acerca de misericórdia. Porque na Bíblia, ela tem vários sentidos diferentes. Quando a gente chega a ver misericórdia, principalmente no Antigo Testamento, ele pode querer dizer uma coisa e pode querer dizer outra, tá? Então eu vou falar todos os significados que definem essa palavra misericórdia. Basicamente é ter ou agir com compaixão, bondade, benignidade em face da desgraça de alguém ou do pecado de alguém. É um ato de perdoar também. Ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar os seus sentimentos, né? A pessoa que está ouvindo o outro, os sentimentos dessa outra pessoa, sendo solidário às pessoas em situações de desespero e sofrimento. É um clamor pela compaixão divina, no caso. Ter compaixão de coração é aquele que intercede por outra pessoa. Olha só como misericórdia, ele tem vários sentidos, vários significados. E aqui, nós vamos ver que Jeremias, ele escreve um livro de Lamentações que tem 5 capítulos. É um livro extremamente interessante, a partir do momento em que você conhece um pouco do contexto daquilo que é o ministério dele, que vem do livro anterior, que é o próprio nome que ele tem de livro. Quem é Jeremias? Por que Jeremias? Né? Então, para a gente saber, entender um pouquinho do significado desses versículos que nós lemos aqui, ou a questão de ter Deus, ele ter e agir com misericórdia sobre a vida da gente, nós precisamos entender um pouquinho quem era esse Jeremias. Aí eu vou pedir para o nosso irmão João, ele colocar lá, livro de Jeremias, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 10, só para você entender quem é Jeremias, ou seja, por que ele foi chamado por Deus. Olha só, versículo 4. Jeremias, ele era um homem que foi chamado por Deus, e vai dizer assim, ele escrevendo no livro dele: assim veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísses da armada eu te santifiquei, às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Só até o 10. Então olha só que Jeremias, ele foi um homem que foi levantado por Deus, e a primeira coisa que a pessoa, quando é levantada por Deus, como Jeremias ele chega e fala ali, é a gente ter humildade quando a gente é chamado por Deus. Então ele chega e ele fala nessas palavras, quando ele escreveu esse livro, que Deus o chamou para ele fazer uma obra de anunciar a palavra, a voz de Deus para as nações, e principalmente para a nação dele, que era a nação de Judá, a terra de Jerusalém. O que acontece? Jeremias, como primeira atitude, ele chega e fala: eu sou um menino. Só para a gente entender, menino não significa aquele menino que foi Salomão quando ele foi levantado por Deus. Porque Salomão, quando ele foi levantado para ele ser rei, quando Davi chegou, né, e ele morreu, e ele passou para Salomão, né, o reinado do reino de Israel todo, né? Naquela época Israel eram as 12 nações, as 12 tribos, e hoje aqui Jeremias, ele era um profeta somente de Judá e Benjamim, ou seja, a terra de Judá e de Benjamim qualquer, é onde fica localizada a capital Jerusalém. Ou seja, o chamado Reino do Sul, e tinha o Reino do Norte das outras tribos, porque eles se separaram depois que Salomão morreu. Salomão, quando ele foi levantado por Deus, ele era um menino, para ele ser rei, ele tinha provavelmente na faixa dos seus 9 anos de idade. E lá diz, né, no livro de
Eis que Salomão ele era um menino. Só que, aqui no caso, Jeremias ele fala que é um menino, só que ele não era um menino como a gente chega e entende na nossa linguagem o significado de menino. O que significa menino lá no contexto do povo de Israel? Ele poderia ser tanto uma criança como ter atingido até uma idade dos seus 20, 25 anos de idade. Tá? Por quê? Porque o adulto lá em Israel, ele era considerado uma pessoa maior de idade quando ele tinha 30 anos. E foi quando exatamente Jesus ele chegou e começou a anunciar o reino de Deus. Foi mais ou menos os seus 30 anos. Então, a maioridade lá é diferente da nossa maioridade aqui. E quando ele foi chamado, ele falou que ele era menino, não significava que ele era uma criança. Jeremias ele já era assim, um jovem, estava na sua mocidade, devia ter lá pelos seus 20 e poucos anos de idade, e ele, humildemente, ele chegou e falou para ele, ou humildemente, ou com medo, sei lá, ou com o peso da responsabilidade, ele chega e fala para Deus, Senhor, eu ainda sou uma criança, eu sou um garoto, eu sou um menino, sabe, eu sou uma pessoa muito nova para fazer aquilo que o Senhor mandar. E como nós vimos aí, Deus ele chegou e falou para ele o quê? Que ele seria a voz de Deus, que ele ia chegar e abençoar e também amaldiçoar, quando fala de arruinar as nações. Então vocês imaginam a responsabilidade que ele teve de Deus. Qual foi o papel que ele teve? O principal papel que Jeremias ele teve? Anunciar arrependimento para o povo dele, para a nação de Deus, para o povo escolhido, por causa do desvio, por causa da apostasia que eles estavam praticando naqueles tempos. O que é isso daí? O que é desvio e apostasia? Israel estava vivendo uma época de muita bênção. Israel não, a tribo de Judá. A nação, Jerusalém, vamos falar de Jerusalém que é mais fácil, porque se eu fico falando de Israel, vai pensar que é o país todo, e não, era Jerusalém, tá? Porque o reino do norte, o reino que se chamava Israel nessa época, ele já tinha se perdido, o povo assírio já tinha destruído o reino do norte e levado cativo o povo lá, E o que sobrou daquele povo das 12 tribos de Deus? Só sobrou Jerusalém. E aquela região lá que se chamava Judá, a nação de Judá. E aí o que aconteceu? Eles estavam vivendo uma época, um tempo muito próspero. Só que vocês sabem muito bem, Imagina a mesma coisa nos nossos tempos. Quando o irmãozinho está muito bem financeiramente, some na igreja. Não tem tempo para nada, é passeio atrás de passeio, é compromisso atrás de compromisso, e Deus como é que fica? Eu estou na bênção, Deus ele está prosperando na minha vida. Era exatamente isso, só que ali tinha um agravante, como eu falei, de apostasia. O que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando outros deuses. Agora vocês imaginam o seguinte, lá existia, no Antigo Testamento, somente uma igreja, onde tinha o templo. E onde tinha o templo? Jerusalém. O que significava? Eles não estavam mais cultuando a Deus. E Jeremias ele foi levantado com uma responsabilidade, porque ele chegar e enfiar e meter o dedo na cara do povo, para falar que eles estavam se desviando da presença de Deus. Agora você imagina o seguinte, a gente normalmente, chega e fala assim, que quando alguém está na miséria, quando alguém chega e está dando tudo errado na vida dela, quando a pessoa está com um monte de enfermidade, a gente fala, porque a pessoa se desviou da presença de Deus, Ele não tinha esse motivo, porque estava tudo muito bem lá naquele país. E aí imagina ele chegar e apontar o dedo na cara do povo, do rei. Ele passou por 4 reinos, na vida dele de profeta, ele passou por 4 reinos. Ele profetizou por mais ou menos 40 anos, e aí ele chegou e falou para o povo assim, olha, se vocês não se arrependerem, é como se fosse João Batista anunciando a vinda de Jesus, sabe? João Batista ele falou que raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jeremias foi mais ou menos João Batista dos tempos de Jesus. Jeremias ele chegou e falou, irmãos, povo de Deus, se arrependam,
Porque senão Deus ele vai vir com castigo para cima de vocês. Foi mais ou menos isso. O que aconteceu? Ninguém deu ouvido para ele. Porque estava todo mundo muito bem. Eles estavam numa prosperidade naquele tempo, sabe, que não tinha como acontecer desgraça. Só que vocês imaginam o seguinte: quando alguém entra numa guerra, a gente está vendo essas guerras hoje, né, lá da Rússia e da Ucrânia, por exemplo. Quando alguém entra numa guerra, ninguém entra numa guerra para acabar com uma outra nação de uma hora para outra. Ninguém faz isso. O que eles fazem? Eles vão comendo pelas beiradas. Aos poucos eles vão minando uma coisa aqui, uma coisa ali. Aos poucos eles vão chegando e fazendo o quê? Eles vão tirando as forças do inimigo. Até que chega e vem um momento, né, o golpe de misericórdia. Ó, mais um significado para misericórdia, por exemplo. O golpe de misericórdia, eles arrasam e destroem tudo. Então, Jerusalém, eles não estavam percebendo as coisas acontecerem ao seu redor. Eles já sabiam que o povo do norte, Israel, já tinha sido destruído anos antes. Aí Jeremias ele foi levantado para fazer o quê? Chamar a atenção. O povo não deu nenhuma atenção para ele. Profeta naquele tempo só era aceito se falava a bênção. E como era uma repreensão, como era uma coisa, chegar e falar: olha, se você continuar fazendo isso daí, Deus ele vai pesar a mão sobre a sua vida. É mais ou menos isso. Ninguém deu crédito, todo mundo chegou e ele perdeu amigos. Deus ele já tinha proibido ele de se casar. Por quê? Porque Deus queria ele única e exclusivamente para chegar e entregar essa mensagem de arrependimento. Então aí você vê que ele era um homem extremamente solitário, não tinha amigo nenhum, porque quem vai querer ser amigo de alguém que só fala a verdade? Quem vai querer ser amigo de alguém que chega e fala para você: você está em pecado? Quem vai querer ser seu amigo quando você chega e você fala: você está fazendo coisa errada, você está roubando, você está prostituindo, você está maltratando os outros? Ninguém vai querer ser teu amigo. Aí Jeremias ele chegou, e quando ele fala essas palavras que nós lemos do 4 ao 10 do primeiro capítulo de Jeremias, a gente começa a entender o porquê Deus em primeiro lugar o comissionou, e o porquê Deus ele chegou e falou para ele: não temas, não te espantes, porque eu vou ser contigo onde quer que você for. E realmente Deus foi com ele, porque ele era para ser morto. Não foi, porque a mão de Deus sempre livrou ele da morte, porque ele tinha um trabalho para fazer para Deus. Até que chegou um dia, Deus chegou e falou para Jeremias: fala para o povo, para o meu povo escolhido, que eles vão ser escravos por 70 anos, da Babilônia ainda. E aí Deus ele fala a Babilônia. Aí sabe o que o povo fez? Deu risada na cara de Jeremias, porque a Babilônia era pequenininha desse tamanho, não tinha força nenhuma. Só que, irmãos, da noite para o dia, Deus ele fez com que essa nação, esse povinho pequenininho, crescesse de tal maneira que passou a ser a maior potência mundial lá naquela época. Seriam os Estados Unidos de hoje em dia, seriam a própria Rússia, que diz ali que tem todas as armas nucleares do mundo, seria a própria China hoje, que dizem que é uma das maiores potências do mundo. Por quê? Porque quanto? Mais de 1/3 da população mundial vive aonde? Lá na China. Então olha só, mais de 1/3. Aí o que aconteceu? Aconteceu que aquilo que Jeremias profetizou aconteceu, e o povo de Israel foi levado ao cativo, só que ele não foi levado de uma vez. Olha só que interessante, lá pelos anos 605 a Babilônia chegou e levou só a nata. Quem era a nata? Quando você chega e você começa a ler o livro de Daniel, você vai ver que no primeiro capítulo ele vai chegar e vai falar que ele foi levado ao cativo. E vai dizer que quando esse povo, essa nata que foi lá, o que o rei da Babilônia ele fez? Ele levou só os jovens, estudados, aqueles que estavam fazendo
naquela época não existia isso, tá? Mas só para entender, eles estavam fazendo faculdade, as melhores faculdades da época, eram pessoas extremamente religiosas e eram pessoas que conheciam a cultura e o costume do seu próprio povo. Por quê? Porque o rei da Babilônia, ele queria conhecer muito bem quem era o inimigo dele, para chegar e fazer o quê? Matar aos poucos. Aí, lá pelos anos 605, começou isso daí. Começou, sabe, o cativeiro. Só que eles achavam que foi só isso daí. Só que o rei da Babilônia, o que ele começou a fazer? Ele chegou e começou a cercar a cidade de Jerusalém. Por que a cidade de Jerusalém? Porque era a capital e porque era o centro religioso do povo de Judá. Olha só, porque era o centro religioso de comunhão com quem? Com aquele que eles chamavam de Deus único, verdadeiro, que tinha todo o poder e todo o domínio sobre a terra. Então vocês imaginam o seguinte, olha como era esperto o rei da Babilônia. Chegou uma segunda vez, onde ele chegou e levou mais ou menos 10 mil pessoas. Ele chegou e pegou 10 mil pessoas lá do reino, para chegar e levou. Quem que ele levou desses 10 mil? Então, ou seja, no primeiro momento ele levou só as pessoas inteligentes e as pessoas que estavam interessadas em estudar, e as pessoas que conheciam muito bem a religião, o serviço a Deus. Na segunda vez ele levou 10 mil pessoas. Que tipo de pessoa ele levou? Homens fortes, guerreiros, aptos para o trabalho e aptos para guerrear. O rei da Babilônia, ele era esperto. E na terceira vez, que foi quando aconteceu, sabe, um pouco antes dele chegar e escrever esse livro de Lamentações, foi lá pelos anos de 586 a.C. Então olha lá, 605 até 586 foram quase 20 anos. Então demorou quase 20 anos. O que ele fez? Ele chegou e levou o resto. E aí sabe quem que ficou lá? Ficou somente velho, crianças sem pai e pessoas completamente incapacitadas para o serviço. Ou seja, provavelmente eram pessoas doentes, eram pessoas que tinham deformidades físicas, pessoas que teoricamente não prestavam para nada com relação à produção. Ou seja, e ainda por cima o que eles fizeram? Destruíram aquilo que era de mais sagrado para o povo. O que era de mais sagrado? O templo. Então vocês imaginam o seguinte, é que hoje em dia nós não damos valor a isso, mesmo porque quando Jesus ele veio, ele vem falar de igreja, ele não vem falar de parede, ele não vem falar de teto, Jesus ele vem falar de pessoas. Agora, qual é a importância da igreja como instituição? É simples. Se Deus ele chega e tudo está vinculado dentro desse edifício, se vem alguém chega e destrói o edifício, a gente não vai se reunir mais e o povo se espalha. Só que quando Jesus ele criou a igreja, ele deixou muito bem claro, a igreja, através dos tempos, por causa da forma que ela tomou e por causa da idolatria que aconteceu na Idade Média, né, a igreja ela se fundamentou em edifícios, em prédios. Mas a igreja que foi construída, a igreja primitiva, ela se reunia em casas com grupos pequenos, com pessoas que se relacionavam entre si e que não tinha necessidade nenhuma de ter uma edificação. Por quê? Porque eles tinham sempre dentro do coração se juntar para ter comunhão, se juntar para cultuar a Deus e se juntar para todos usarem os seus dons, seja ele na hora de ler um salmo, seja ele na hora de cantar, seja ele na hora de ler e pregar uma mensagem. Cada um fazia aquilo que era o seu dom, né? Da mesma maneira que hoje nós temos isso na igreja, só que hoje nós temos um pouco, sabe, muito forte, um vínculo dentro de um edifício, dentro de um prédio. Então o que foi que aconteceu naquela época? O rei da Babilônia, ele fazendo com isso daí, ou seja, deixando só o resto de pessoas, destruindo o templo, ele quebra e acaba com aquilo que de mais sagrado, mesmo o povo, ele estando desviado da presença de Deus, ele quebra com aquilo de mais sagrado. Você imagina o seguinte, imagina você, que você deposita toda a sua confiança nisso.
Aí você imagina o seguinte, normalmente nós que somos trabalhadores, tá? Nós que somos trabalhadores, aonde nós depositamos toda a nossa confiança? No nosso salário, não é verdade? Nós depositamos toda a nossa confiança, trabalhadores, aposentados, não importa, nós depositamos toda a nossa confiança dentro da renda que nós recebemos. Agora você imagina o seguinte, perde isso daí, o que vai acontecer? Parece que o chão cai, né? Parece que o chão que você está pisando, ele some, e aí você só tem um poço sem fim, ao qual você vai cair e vai falar, como é que eu vou sair desse fundo do poço? Foi exatamente isso que aconteceu. Aí chega, e depois que acabou tudo e arrasou tudo, Jeremias, ele era um homem que, apesar de ele chegar e ser levantado por Deus para apontar o dedo na cara do povo, dizendo que ele estava fazendo a coisa errada, ele amava os seus irmãos, ele amava o seu povo, ele amava aquelas pessoas como se fossem da casa dele, mesmo elas rejeitando a ele. E o que ele fazia? Um dos atos de misericórdia, irmãos, é fantástico que Deus ele ensina para nós, é a gente interceder pelos nossos irmãos. Jeremias, ele era chamado de um profeta chorão, porque a cada vez que Deus mandava ele levantar a voz contra o povo dele, ele chegava no mesmo instante, ele chegava e orava a Deus para clamar e para interceder a Deus, para Deus ter misericórdia desse povo, que foi o povo chamado, foi o povo que Deus elegeu desde Abraão, foi o povo que Deus escolheu, apesar dos erros que eles estavam cometendo e praticando. Jeremias, ele amava tanto esse povo, porque falou, não, esse é o seu povo, Senhor, esse é o povo que o Senhor escolheu, mesmo eles estando se desviando da sua presença, e ele intercedia por essas pessoas, pelo povo, para que eles não viessem a ser destruídos, para que eles não viessem a ser consumidos, e para que Deus não viesse exterminar da face da terra aquilo que Ele mesmo construiu através dos tempos. Uma nação eleita, uma nação separada, uma nação para viver um futuro eterno com Ele. Aí o que foi que Jeremias ele fez? Ele fazia todas essas coisas e não teve jeito. Chegou uma hora que Deus ele falou para Jeremias, olha, eu não quero mais ouvir suas orações. Não adianta você clamar por esse povo, porque esse povo, ele tem causado a minha ira, porque ele não me obedece e ele não me cultua. Irmãos, você imagina o seguinte, imagina nós que somos pais, ou imagina nós que temos amigos que nós queremos muito bem, o quanto que a gente não exorta, o quanto que a gente não chama a atenção dos nossos filhos, o quanto que a gente não chama a atenção das pessoas que nós queremos muitíssimo bem, e aí essas pessoas não nos ouvem. Era exatamente essa situação que Jeremias ele estava, sabe? E aí ele vai chegar e vai falar o quê? O que eu vou falar? O que eu vou pedir para esse povo? Para chegar e se consertar diante da presença de Deus. Muitas vezes a gente chega e fala, esse povo está se desviando totalmente, esse povo já não acredita mais em Deus. Aí ele chega e faz esse livro de lamentação. Esse livro de lamentação ele é dividido em 5 capítulos. Esse livro de lamentação, ele vem chegar e vem falar sobre tudo aquilo que o povo ele estava fazendo e que fez com Deus ele agisse com ira, só que a ira de Deus é justiça, que Deus ele agisse com justiça por causa do desvio, por causa, sabe, da idolatria que eles estavam seguindo e servindo. Num outro momento, Jeremias ele faz a lamentação, sabe, colocando esse povo para que Deus tivesse misericórdia. Num terceiro momento, que esse é o capítulo 3, ele vai chegar para falar o seguinte, que Deus, ele mesmo sendo justiça, mesmo ele sendo fiel à sua lei, mesmo ele tendo que chegar e corrigir essas pessoas, Deus ele teve um ato de misericórdia, dizendo o seguinte, vocês vão ficar 70 anos lá no cativeiro, vocês vão ficar 70 anos como escravos lá de um povo chamado Babilônia. Mas nesse tempo, vocês façam o quê? Vocês
habitem em casas. Quando ele diz habitem em casas, vocês se casem, vocês continuem tendo filhos, vocês continuem tendo famílias, vocês se esforcem para chegar diante da minha presença, e depois passar desse tempo eu vou chegar e vou livrá-los das mãos daquele a quem eu coloquei para vocês serem escravos. Vocês acham que o povo acreditou? Vocês acham que no primeiro momento o povo acreditou? Depois que eles tinham tudo na mão, eles tinham riquezas, eles tinham trabalho, eles tinham propriedades, eles tinham o templo, mesmo que eles não iam lá no templo de Jerusalém para adorar a Deus. E aí quando eles foram presos, quando eles foram levados como escravos, imaginem só se eles estavam acreditando naquela profecia que Jeremias falou, que depois de 70 anos Deus os libertaria e daria a vitória. Aí é que eles não acreditavam mesmo. Aí é que eles chegaram a falar assim: bom, minha esperança acabou totalmente. Por isso é que a gente chega e a gente, quando lê esse capítulo 3, versículo 19 e 20, vai falar o quê? Vai falar sobre esse negócio de absinto, sobre esse negócio de veneno, sobre essas coisas extremamente amargas, que traz amargura dentro do nosso coração. Jeremias fala exatamente isso, que o povo está amargo e a gente só consegue se lembrar disso. Porque você imagina o seguinte: você está livre, aí de um outro momento você passa a ser um preso, você passa a ser um escravo, você não é mais dono de você mesmo. E aí você vai pensar o quê? Acabou toda aquela alegria que eu tinha, acabou toda aquela liberdade que eu tinha. Agora eu sou um preso, eu sou um escravo, sabe? Eu estou numa servidão, ou seja, além de estar na miséria, não tem mais nada, não tem mais bem nenhum, porque a Babilônia, ela acabou com tudo, ela assolou com a cidade de Jerusalém, todos os seus arredores, e destruiu o templo. A única coisa que eles tinham que fazer é lamentar tudo aquilo que eles perderam. Irmãos, vocês já viram um crente que se desviou, que perdeu tudo? Normalmente a gente vê isso com pessoas que são dadas a vício, né? Mas não é só com esse tipo de pessoa que acontece. Mas você já chegou e teve contato com alguém que era crente, era fiel na igreja, chegou e saiu por algum motivo da igreja para chegar e viver sua vida, perdeu tudo, ficou lá na miséria. E aí a pessoa chega e fala assim: eu sou um perdido na vida, eu tinha Deus ele estava cuidando, ele me dava tudo, e agora eu não tenho nada, o que eu vou fazer da minha vida? É mais ou menos isso. A pessoa perde completamente a sua esperança em Deus. Ela perde completamente a sua capacidade de ter fé para que Deus ele venha agir na vida dele. Sabe, é a mesma coisa que a gente chegar e falar assim: aquele que acreditava em Deus e que deixou de acreditar em Deus, não acredita mais em Deus, acredita somente nele. Porque aquele que não acredita em Deus, o chamado ateu, ele não acredita em Deus nenhum. Não é que ele não acredita no nosso Deus que nós cremos, ele não acredita em Deus nenhum. Não acredita no Deus do Espiritismo, não acredita no Deus do budista, não acredita no Deus lá da força positiva, não acredita no Deus que é aquele que está na natureza. Não, o ateu, ele não acredita em Deus nenhum. A única pessoa que ele acredita é nele próprio. A única coisa que ele acredita é na força e na capacidade que ele tem da sua mente, da sua inteligência. Sabe? Aí você imagina o seguinte: quando a gente tem contato com essas pessoas que deixaram de acreditar, pessoas com quem nós convivemos, pessoas com quem nós ensinamos, pessoas com quem nós congregamos junto, pessoas com quem nós muitas vezes cultuamos junto, sabe, em louvor, em adoração, em palavra, em trabalhos. Essas pessoas se desviam completamente,
E a gente continua intercedendo por essas pessoas. E a gente sabe que um dia ele vai voltar para a presença de Deus. Aí você chega e você pensa o seguinte: quando Jeremias ele começa a falar, nesses versículos que nós lemos, em 3, 19 e 20, ele vai chegar e vai falar assim, mais ou menos isso: gente, como eu vou conseguir chamar a atenção desse que está perdido no mundo e que conheceu a Deus, e que conviveu na casa de Deus? Irmãos, tem tantas pessoas que conhecíamos que eram crianças que estavam na presença de Deus, hoje são jovens, estão aí fora no mundo, e não querem mais saber de Deus, não querem mais saber. Chega e fala: eu não quero mais saber da igreja. A igreja bota um monte de regras para a minha vida. Não é assim que eles falam. Os jovens não falam isso. Os jovens chegam e falam: eu vou lá para ficar ouvindo essas musiquinhas, eu vou lá para ficar ouvindo, naquilo que vocês chamam de louvor. Eu quero mais saber de chegar a ouvir aqueles batidão que a gente chega e ouve, que a gente nem consegue chegar, até o nosso coração até treme, né? A gente até passa mal no coração quando a gente passa do lado de um carro com aqueles batidões que, né, ou é funk ou qualquer outro tipo de música no embalo que eles tocam, e a gente pensa o seguinte: como é que essa pessoa não fica surda? Como é que eles conseguem ouvir uma barulheira dessa dentro do carro e a gente chegar e a gente passar do lado e a gente passa até mal do nosso coração de ficar sentindo essa tremedeira? Ou, não sei se você já foi num show, não importa se é um show evangélico, um show do mundo, mas quando você fica do lado daquelas caixas que tem 5 metros de altura por quase 2 de largura, você fica dentro daquela batida, você fica de frente daquela batida lá, é impressionante, irmãos. Aquilo faz você balançar. A gente, essas pessoas do mundo lá, elas conseguem, mas a gente, se a gente fica num negócio de frente com um negócio, a gente fala: como é que um ser humano consegue chegar e ficar na frente de uma coisa dessas? Aí às vezes eu dou razão para quando alguma irmã chega e fala essas coisas do inferno, porque não tem nada que consegue, dentro de você, que consegue ficar, sabe, sereno, consegue ficar calmo, porque você começa a tremer dentro de você. Você chega e fala: misericórdia, isso aí realmente parece uma coisa do inferno. Mas aí você chega e pensa o seguinte: como que você chega e você vai fazer com que essa chama se acenda? O que é essa chama que se acenda? Jeremias era um homem de Deus. Aí chega no versículo 21, ele chega e fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós que somos crentes, vamos falar assim, nós que estamos na presença de Deus, por pior que esteja a situação, aonde é que nós vamos nos apegar? Porque o profeta ele fala isso daí: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe quando você está no pior da sua situação dentro da sua vida, o que você vai chegar e você vai conseguir se lembrar? Você vai se lembrar, sabe do quê? Ou você vai querer trazer à sua memória, que é exatamente isso que ele chega e fala. Quando você passou por uma aflição muito grande, você chegou e você ficou orando sem cessar para Deus, e você ficou clamando sem cessar a Deus, e você ficou confiando que Deus ele pudesse chegar e te dar a vitória. Você vai se lembrar quando Deus ele chegou e alguma vez ele cumpriu alguma coisa que ele te prometeu. Você vai se lembrar o dia que Deus ele chegou e fez um grande milagre na sua vida. Quando Deus ele fez um grande milagre na sua vida, sabe o que você faz quando em momentos de aflição? Puxa, como era bom o tempo que eu tinha fé no meu coração. Como era bom o tempo que eu estava, sabe, fervoroso dentro da casa de Deus. Como era bom quando eu chegava e ouvia a palavra de Deus, e aquela palavra de Deus, ela enchia e preenchia o meu coração. Jeremias, nesse tempo que ele escreveu o livro, você imagina o seguinte: um ano depois que foi totalmente destruído no país dele, aí sabe o que ele fez? Primeiro, Jeremias já era velho. Segundo, Jeremias, ele não
foi levado para Babilônia. Ele queria estar no meio do povo dele, ele não foi levado para Babilônia, ele foi proibido de ser levado. Por quê? Provavelmente porque ele era um homem de Deus. Provavelmente porque ele era um homem que servia e era fiel a Deus. Você acha que o inimigo vai querer levar um cara desses? Não, ele vai querer levar alguém que produzisse para eles. Porque você pensa o seguinte, por que ele levou Daniel e não levou Jeremias? Simples, Daniel era jovem. Simples, Daniel, ele era um homem que estava começando a sua carreira, então ele não iria chegar e afrontar. Outra, Daniel, ele era um homem dócil. Jeremias não. Jeremias ele era seco, porque aquilo que Deus mandava ele falar, ele fazia. Ele falava. Aquilo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. E aí Jeremias, ele não teve esse privilégio, porque para ele seria um privilégio estar no meio dos povos, do povo que era escravo. E aí ele chega e ele olha para o templo totalmente destruído. O que ele ia fazer? Não é porque ficou só velho, não é porque só ficou gente incapacitada com defeito, não é porque só ficou criança. É porque ele não tinha mais motivo ou lugar para poder adorar a Deus, ou para poder chegar e ter comunhão com o seu povo. Porque, imagina o seguinte, irmãos, quando está tudo destruído, como é que você vai levantar a moral de alguém? Já pensou isso daí? Como você consegue levantar a moral de alguém que está totalmente arrasado? Alguém que está totalmente acabado? A gente chegar e falar assim, Deus vai te fortalecer se ele não acredita mais em Deus? Mas, irmãos, para quem já ouviu a palavra de Deus, para quem já participou da comunhão com os irmãos dentro da igreja, sempre existe uma fagulha, sempre existe uma faísca. Para aquele que chegou e nunca falou assim, olha, de Deus, eu não quero mais saber porque eu não acredito mais nele. Mas para quem chegou e foi para o mundão, para quem se perdeu, para quem chegou e falou, não, agora eu vou viver a minha vida, e caiu, e perdeu tudo, e está ali, no fundo do poço, para essas pessoas, sempre existe um pinguinho, uma faísca de chance dela chegar e voltar para Deus. É aí onde ele chega e fala no versículo seguinte, irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus, a minha porção é o Senhor, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação no Senhor. Essas pessoas, mesmo elas não tendo esperança alguma, mesmo elas não tendo, sabe, nenhuma chance de poder retornar para a presença de Deus, Jeremias ele fala nessas palavras, a misericórdia do Senhor, ela é tão grande que não deixa essa pessoa chegar e fazer o quê? Morrer. É isso que ele está querendo dizer. Porque, irmãos, você olha o seguinte, para quem perdeu tudo, que motivo tem ela para chegar e continuar vivendo? Que motivo tem essas pessoas para continuar a chegar e respirar? Que motivo tem essas pessoas para continuar a chegar e se levantar todo dia de manhã? Essas pessoas que aparentemente estão completamente perdidas e que eram da casa de Deus e que faziam parte da igreja, que se perderam, estão lá fora no mundo, essas pessoas, vai existir um tempo, vai existir um momento de Deus, que Deus vai estender a mão para essas pessoas. Vai existir um tempo em que Deus ele vai chegar e de alguma maneira ele vai fazer uma
revolução, um rebuliço dentro da vida dessa pessoa. Sabe por que eu digo isso daí, irmãos? Quem já foi, quem já participou numa casa de recuperação, por exemplo, na Cristolândia lá, já fui várias vezes lá. Quando você começa a ouvir a história daquelas pessoas, de chegar e falar, ouvir que elas estavam no fundo do poço e não tinham mais motivo nenhum para viver, em que o álcool, a droga, o cigarro já acabou com tudo que elas tinham na vida, com tudo aquilo que eles perderam. Sabe o que eles perderam? Eles não perderam somente a dignidade, eles perderam famílias, eles perderam pais, perderam irmãos, perderam filhos. E essas pessoas, por algum motivo, que aí é por isso que existe a gente, que aí é por isso que existe a tal da evangelização, que aí é por isso que existe a missão que Jesus ele colocou na vida da gente chegar e anunciar o Evangelho para qualquer pessoa lá fora no mundo. Algum dia, no passado, alguém chegou e estendeu a mão para essas pessoas. Falou, você quer ser ajudado? Você quer se mudar de vida? E leva essas pessoas para essa casa de recuperação. E aí Deus ele transforma. Porque essas pessoas elas voltam, sabe o quê? Elas voltam a ter dignidade na sua vida. Porque, irmãos, é muito depressivo quando você chega e você perde a sua dignidade. Sabe o que é a sua dignidade? É você chegar e pelo menos você ter o que vestir, você chegar e você poder pelo menos tomar o seu banho, você chegar e poder pelo menos você fazer a sua refeição, você chegar e poder pelo menos alguém chegar e não virar as costas para você e te dar uma forma de você trabalhar. E nós que estamos relativamente bem em tudo isso, temos que dar graças a Deus, porque Deus ele tem cuidado de todas as coisas na vida da gente. Temos que dar graças a Deus, porque Deus ele é misericordioso. Porque apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, Deus ele tem sempre cuidado das nossas vidas. Temos que dar graças a Deus, porque o Senhor, ele nunca nos abandona. E essas pessoas que estão perdidas lá fora no mundo, a gente não pode deixar nunca de ter a esperança de que um dia essas pessoas elas voltem para a presença de Deus. Seja por nossas mãos, seja pela mão de outra pessoa, sabe? Seja pela palavra de outra pessoa, nunca deixe de orar e nunca deixe de estender a sua mão, porque Deus ele é fiel para completar a sua obra. Pode demorar, pode, sabe, passar uma eternidade, mas Deus ele vai trazer de volta essa pessoa que você tem dentro da sua vida, pensando quando que Deus vai chegar e fazer essa obra na vida dessa pessoa que você está aqui. É só você confiar em Deus. Às vezes vai doer, às vezes você vai sofrer, mas pode ter certeza, Deus é fiel porque Ele ama a